Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Nesse vídeo eu vou analisar o 14º episódio de Dragon Ball Daima, que deu início à reta final do anime e também provou que o episódio passado foi realmente bem inútil. Como eu falei na minha análise do episódio 13, ele foi o único episódio do Daima que eu não gostei. No vídeo eu explico meus motivos, mas eu confesso que eu não explico tão a fundo eles. E eu fiz isso porque como eu não gostei tanto do episódio, eu realmente não queria ficar conversando tanto sobre ele. Mas lendo alguns comentários, vendo o vídeo depois, eu vi que realmente eu deixei muita coisa ali mal explicada. Então antes da gente analisar o episódio 14, deixa eu elaborar melhor algumas coisas sobre o episódio 13. Uma das coisas que eu mais reclamei naquele vídeo foi como eles retrataram os gigantes no episódio anterior, porque pra mim não pareceu que aqueles gigantes eram realmente fortes, mas sim que o Goku e os outros pareciam mais fracos. E com isso eu não quero negar a força dos gigantes dentro da história de Dragon Ball. Dentro do anime eles são realmente fortes, os personagens falam isso durante o episódio, quanto a isso não tem discussão. Mas o que eu quero dizer é que pro público, pra galera que tá assistindo, ficou parecendo uma coisa forçada porque eles não souberam representar tão bem o poder dos gigantes dentro do universo Dragon Ball. Porque, por exemplo, pegando One Piece aqui, eu dei esse exemplo no vídeo passado, mas eu não elaborei ele e vou elaborar agora. Se a única vantagem de um personagem contra outro em One Piece for o tamanho dele, ele vai simplesmente tomar uma surra. Tudo bem, um personagem gigante ele é naturalmente mais forte que um personagem pequeno, mas se o personagem pequeno domina o Haki, por exemplo, que é como se fosse o Ki de One Piece, ele simplesmente destrói os gigantes sem qualquer dificuldade. Os gigantes que são realmente fortes em One Piece são aqueles que dominam o Haki também. E quando a gente olha pro Daima, todos os feitos de força dos gigantes que apareceram no episódio foi simplesmente por causa do tamanho deles. Em nenhum momento o Ki dos gigantes foi destacado, em nenhum momento os personagens falaram que o Ki deles era muito alto. Se falaram em algum momento eu não vi, e olha que eu revi o episódio mais de uma vez. Mas tudo que eu vi foi ser destacado dos gigantes o corpo enorme deles, como se toda a força e o poder deles viessem do tamanho do corpo, o que pra mim não encaixa nada com Dragon Ball que tem personagens tão poderosos. Faz parecer que os guerreiros Z teriam dificuldade com qualquer personagem gigante que aparecesse. Se por acaso tivessem falado que naturalmente os gigantes têm um Ki absurdo, têm uma magia muito forte, aí beleza, pô, não tinha problema nenhum. E eu não tô dizendo que os gigantes não têm Ki não, mas sim que o Ki deles não foi relevante durante a luta, tanto que nenhum personagem destacou isso pelo que eu vi. Então sim, eu continuo achando meio ridículo aquela luta contra o cachorro, mas eu confesso que eu foquei demais nisso no vídeo anterior. Eu dei uma vacilada porque eu não falei o quão bonito e bem dirigido tava o episódio. No quesito ali cenários, direção, talvez seja um dos melhores episódios de Dragon Ball da história. Então beleza, eu posso não ter gostado do episódio, mas seria interessante elogiar esses pontos que ele fez muito bem. Só que o verdadeiro maior problema do episódio anterior não foi nem isso, pô, não foi nem esse negócio dos gigantes, mas sim o fato dele não avançar em basicamente nada a história e parecer até mesmo um filler. Se pelo menos o episódio tivesse focado ali em desenvolver algum personagem, como a Panzi ou o Glório, tava ótimo. Colocava a Panzi e o Glório pra se perderem no meio da floresta e os dois tinham que se virar ali e ia construindo a relação deles, eu acho que ficaria muito legal. Ou pelo menos se esse planeta dos gigantes fosse mais relevante pra lore ali do mundo de Dragon Ball, poderia ter sido interessante também. Mas no fim foi mais uma aventura divertida que não tem muito o que acrescentar fora a diversão que você teve com ela. E sim, se divertir é importante, é legal ter episódios assim de vez em quando, mas o Daima só vai ter 20 episódios e é aí que tá o problema. Cada minuto é muito importante e gastar um episódio inteiro com uma aventura desconexa da trama principal é complicado. Se por acaso alguma coisa desse planeta dos gigantes se mostrar importante até o final do Daima, eu volto aqui e me retrato com vocês. Mas os próprios gigantes, as ruínas que aparecem durante o episódio, o outro planeta lá que tem gigantes maiores ainda, eu acho que sequer vão ser citados até o final do anime. Tanto que no episódio 14 eles nem falam mais nada dos gigantes, eles ignoram totalmente. E ainda por cima, as poucas informações mais importantes que o episódio 13 trouxe, o episódio 14 repete pra você poder entender o contexto. Então literalmente, se você assistiu o episódio 12 e depois ir pro episódio 14, você entende perfeitamente, como se você não tivesse pulado absolutamente nada. Eu não recomendo que ninguém pule o episódio, tem sim o seu valor pra você poder assistir, mas caso você pule, você vai perder apenas pequenos detalhes que, caso sejam importantes, vão ser repetidos depois. Então a conclusão que eu chego aqui é que de fato esse episódio teve problemas pra mim, foi o pior episódio do Daima facilmente na minha opinião, mas ruim ele não é, eu acho que eu dei uma exagerada falando que ele é ruim. Ele é bem produzido e eu acho interessante a gente elogiar as qualidades dele também. Mas dito isso, vamos agora falar finalmente do episódio 14, que nem a gente viu antes, o Goma mandou desativar o Senhor Warp, que é aquele peixe que permite que você viaje pelos 3 mundos do Makai. Dessa forma ele tornou impossível Goku e os outros chegarem até ele, porque existe uma barreira mágica que impede as pessoas de viajarem normalmente entre os mundos. E aí, percebendo isso, o Goku, ele foi pegar o bastão mágico dele pra cutucar lá a barreira pra ver se ela era realmente tão forte assim, e acabou tomando um choque que até apagou ele. Então eles viram que a barreira era realmente poderosa e normalmente não teria mesmo como eles chegarem até o primeiro mundo. Só que aí, meu amigo, aconteceu simplesmente a melhor cena desse episódio pra mim, que foi o Neva aparecendo e mostrando por que chamam ele de Namekushin lendário. O cara no final da vida, gaga, fedendo longe do auge dele, simplesmente destruiu aquelas barreiras que separavam os mundos como se não fosse nada. Foi uma cena super épica ali, com uma trilha sonora muito boa de fundo, o jogo de luzes que ficou sensacional, os ângulos escolhidos também ficaram muito bons, o cenário, velho, eu gostei de tudo dessa cena. Realmente passou uma moral incrível pro Neva. Não é à toa que ele tá sendo um dos personagens que eu mais tô gostando de ver no Dragon Ball Daima. E ainda é revelado que ele não criou apenas os Tamagamis e as esferas do dragão do Makai. Ele criou também essa barreira
barreira mágica muitos anos atrás. E é explicado que ele criou essa barreira porque antes, os demônios do terceiro e do primeiro mundo ficavam indo até o segundo pra infernizar a vida dos Namekusins. E aí, pra impedir isso, o Neva trancou tudo e só quem tivesse uma nave e passasse pelo Senhor Warp conseguiria chegar até lá. E essa parte me deixou bem curioso, porque no episódio 3 o Shin fala que aquela barreira surgiu quando ele era pequeno. E a gente sabe que a luta dos Kaioshins contra o Majin Buu foi há 5 milhões de anos atrás. E nessa época o Shin já era um Kaioshin. Então com isso a gente consegue dizer que o Neva já tá vivo há pelo menos 5 milhões de anos. O que é uma loucura total quando você lembra que o Kami-sama com 400 anos já tava daquele jeito, todo acabado. Então realmente é bem absurdo o Neva viver milhões de anos. Eu não sei se ele fica absorvendo a vida que é tirada dos cidadãos, acho que não, porque ele parece um cara gente boa, mas de toda maneira ele poderia também manter a vida dele com magia, né? A gente já viu o Moro que viveu durante 10 milhões de anos, então a gente consegue ver que personagens que têm poderes mágicos conseguem realmente viver mais tempo. Mas enfim, com a barreira destruída, o Goku e os outros descem pelo buraco que leva até o primeiro mundo dos demônios. E é legal que o episódio mostra ali um mapa que deixa bem claro como é que a estrutura do Makai funciona. A gente vê que ele é como se fosse um grande planeta oco que possui outros mundos dentro dele. E isso pode parecer bem estranho, né? O Makai ser um planeta, mas aí você lembra que o paraíso em Dragon Ball também era representado como se fosse um planeta. Então até que acaba combinando bem. E a cena do Goku e dos outros chegando até o primeiro mundo teve realmente um tom de final de aventura. Me deu aquela empolgada de que realmente a gente vai chegar no clímax da história e me deu aquele sentimento bom de ter acompanhado até aqui. No próximo episódio, todos os núcleos do anime vão se unir e a grande batalha final vai começar. E como faltam apenas 6 episódios pro Daima acabar, eu acho que daqui pro final vai ser realmente uma sequência absurda de acontecimentos. E eu tô especialmente animado pro confronto do Shin com o Degesu e também pro momento da traição do Glório. Mas eu acredito que essas coisas não vão vir ainda no próximo episódio, porque ele parece que vai focar na batalha contra a polícia militar. Já que nesse episódio eles introduziram as forças especiais do Makai, que são basicamente uma versão das forças Ginyu, só que do reino dos demônios. No começo eu confesso que eu não curti muito eles, porque eu achei eles parecidos até demais com as forças Ginyu. E diferente das forças Ginyu, claramente todos eles não seriam ameaça alguma pro Goku e os outros. Só que aí eles foram mostrando mais carisma durante o episódio e eu comecei a gostar deles. Tem a cena que eles começam a metralhar todo o palácio do Goma de graça, e tem a minha cena favorita, que é eles encontrando o Majin Buu e o Majin Duu no mercado. Essa daí foi muito engraçada, eles me ganharam ali. Mas eu espero que eles tenham mais importância na história do que só esses momentos mais engraçados. E também, só pra poder encerrar esse vídeo, eu quero avisar que esse negócio aí de Vegito Mini é fake. A animação é realmente muito bem feita, parece verdade, mas não é. O Vegito pode aparecer no Dragon Ball Daima? Até pode, eu acho improvável, mas pode aparecer sim. Só que essa animação em específico não é verdade, tá? Então cuidado. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam desse episódio. E claro, né, se chegaram até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários para eu saber que vocês chegaram até o final. Dessa vez até o Majin Buu deixou o emoji de chocolate, tá? Então vão deixando também. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!